Dando continuidade ao nosso exercício, agora iremos para a próxima planilha, que é a planilha de folha de pagamento. Uma das coisas que eu gosto muito de falar para os meus alunos é a questão de olhar a planilha e interpretar, ou seja, entender o que a planilha está pedindo ou o que a planilha espera que façamos. Ao olhar para essa planilha, percebemos que se trata de uma planilha de folha de pagamento, onde nós temos aqui alguns dados, como por exemplo, 150, que é o valor do vale-refeição, 189, o valor do vale-transporte. Observamos também que esses dados são de janeiro de 22. Além disso, temos aqui o código do funcionário, temos o nome do funcionário, temos o quanto que ele recebe por hora, quanto que ele recebe, quanto que ele trabalhou, né, quantas horas ele trabalhou. Aqui não fala por mês, se é por semana, mas subentende que é por mês, é pela quantidade expressiva que é a quantidade de horas. Observe que esses dados, né, aqui ó, salário bruto, INSS, imposto de renda estão vazios. Isso implica que espera-se que nós possamos preenchê-los, né, uma vez que estão vazios. Tem também o maior salário, né, menor, média, e aqui algumas informações. Por exemplo, para cálculo do imposto de INSS, se o bruto for maior que 1.800, desconta tanto, se não, desconta zero. Imposto de renda também, algo semelhante a isso aí. Bom, dado esse panorama geral, vamos então resolvermos a nossa planilha. Vou dar um zoomzinho aqui para vocês poderem enxergar melhor. Beleza. Então, salário bruto, como que eu faço para calcular o salário bruto? Nós, trabalhadores, né, nós pobres trabalhadores, meros mortais, a gente sabe que o salário nosso é calculado pela quantidade de horas que nós trabalhamos multiplicado pelo valor da hora. Então, se eu trabalhei 10 horas no mês e a minha hora custa R$ 10.000, então eu recebi R$ 100.000 aí no final do mês, né? Porque eu trabalhei 10 horas e recebi 10 mil por cada hora. Então, basicamente é isso. Mas a gente sabe, né, que 10.000 é um valor bem acima bem absurdo do absurdo, né? Mas eu tô jogando alto aí. No nosso caso aqui, a gente quer multiplicar a quantidade de horas, então igual. Por que igual? Porque eu vou iniciar uma função, né? Eu vou iniciar uma fórmula, vou iniciar um cálculo igual a quantidade de horas que eu trabalhei ali no mês, né? No caso que o Paulo trabalhou no mês, multiplicado pelo valor que o Paulo ganha, que a empresa combinou com o Paulo, que nesse caso aqui é R$ 25. Vou dar enter. 4.400 é o que o Paulo ganha bruto no mês. Isso multiplicando as horas que ele trabalhou pelo valor da hora. Como eu quero descobrir não somente do Paulo, mas de todos os demais, eu vou dar duplo clique para que esse cálculo que eu fiz no Paulo, ele seja também aplicado nos demais. Bacana. Como é que eu faço para me calcular o INSS? Aqui está dizendo o seguinte, né? Se o salário bruto for maior que 1.800, eu vou descontar 8%. Se não, eu vou descontar zero. Observando o salário do Paulo, eu estou vendo aqui que ele é maior que 1.800. Então, eu posso descontar 8%. Para descontar os 8%, primeiro eu tenho que encontrar quanto que é 8%. Então, para mim encontrar um valor percentual de outro valor, nós já sabemos como proceder. Igual o valor que eu quero encontrar, né, multiplicado pela porcentagem que eu quero, que é 8%. Nas aulas anteriores nós vimos sobre isso, então eu pego o E7. Quem é o E7? E7 é o valor que eu quero encontrar a porcentagem, que no caso nosso é os 4.400. Então eu quero encontrar 8% de 4.400. Aqui no Excel, para que nós possamos fazer tal procedimento, devemos multiplicar o total, que é o E7, pela porcentagem.
Beleza, 352 é o total a ser descontado futuramente, que é o valor do INSS, o valor referente ao INSS. Beleza. Observando o da Roberta, não se enquadra na regra. Por quê? Porque 1.700 não é maior do que 1.800. O Antônio já é maior. Aqui já se enquadra na regra. Observe que eu estou fazendo um por um. Não é o correto. O correto, porque se tivesse aqui 1.000 salários, por exemplo, né, eu gastaria aí um dia, uma semana para fazer isso. Então, uma vez que eu faço um, funcionou, eu posso replicar para os outros, que também vai funcionar. Então, o que que eu vou fazer? Igual SE. Por que SE, professor? Por que que eu tenho que usar o SE? Se você ler aqui, já está meio que nas entrelinhas, né? Se o salário, então, o próprio exercício já está pedindo se o salário. Então, a função é a função SE. Se o salário, né? Quem é o salário? É os 4.400. Se o salário bruto for maior que 1.800, ponto e vírgula, lembra disso que eu tenho que separar as informações, né? Eu tenho que separar os parâmetros, eu tenho que separar as casinhas que eu tinha comentado anteriormente. Então, esse aqui é o meu teste lógico. Eu quero verificar se E7 é maior do que 1.800. Se for maior, eu vou fazer o desconto. Lembra lá do cálculo anterior? Eu pego o salário e multiplico pela porcentagem. Beleza? Show de bola. Se não for maior, eu vou colocar o ponto e vírgula, né, e coloco o zero, porque, né, bacana. Beleza, agora sim eu posso arrastar aqui, ó. Beleza, encontrei no INSS. Vamos encontrar o imposto de renda, que é 1.950, 11%. Eu vou colocar aqui, ó, IR, e aqui eu vou colocar 1.950, 1.950 e vou colocar aqui 11%. Vou fazer diferente, tá? Para vocês verem que existem formas diferentes de resolver o mesmo problema. Então, igual SE. Por que SE? Porque eu quero fazer um teste lógico e verificar se esse teste é verdadeiro ou falso. Beleza? Então, se o salário bruto for menor que esse cara aqui, ó, como eu vou arrastar para baixo, eu preciso que J5 seja absoluto. Dito isso, eu vou FN F4. Beleza. Então, se o salário, que é o E7, for menor que os 1.950, ponto e vírgula, eu faço o quê? Eu pego o bruto. Ah, eu faço zero, né? Então eu coloco zero. Se não for maior, eu pego o bruto, tá? E multiplico pela porcentagem, que é os 11%. Vou travar, porque eu não quero que ele movimente. Professor, por que que você não travou o E7? Eu não travei o E7 por questões bem óbvias, porque quando eu for arrastar para baixo, eu quero que do E7 vá para o E8, ou seja, de 4.400 vá para 1.700. Isso implica que o Excel vai fazer o cálculo em cima não mais dos 4.400, mas sim dos 1.700. Isso implica também que na próxima rodada, que na próxima vez que eu arrastar, né, que eu for preencher, que ele for preencher para mim, ele vai fazer o cálculo em cima dos 13.400. Já quando eu travo, eu estou dizendo que ele sempre vai fazer o cálculo em cima daquele valor. Então, 1.950 sempre será o valor base, não vai mudar. É em cima dele que eu quero fazer o cálculo. Da mesma forma, os 11%. Então, vou dar Enter aqui. Beleza, vou arrastar. Dar duplo clique, né? Bacana. Encontramos aqui o imposto do INSS e o imposto de renda. Como é que eu faço para encontrar o salário líquido? Nós sabemos que o salário líquido é composto pelo bruto, que é os 4.400, menos o imposto de INSS, menos o imposto de renda. Prontinho, 3.500. Só que aqui tem também o VR e o VT. O exercício não fala se entra como desconto ou se entra como benefício. Subsintende que se trata de um benefício. Então eu vou somar esse camarada, né? Então eu vou mais esse camarada, né? Então eu vou travar ele, porque ele vai ser absoluto, né? Eu não quero que ele mude. E vou travar também o de baixo, né? Porque eu vou somar com o VT. Eu travo ele aqui também. Beleza. Então vamos arrastar aqui, dar duplo clique e resolvemos a nossa
planilha. Mentira, falta mais coisinha ainda. Falta encontrarmos o maior salário, né, que é a função máximo, que nós já vimos, igual máximo. A função máximo serve para quê? Para a gente encontrar um maior valor dado o intervalo. Qual o intervalo? O intervalo do salário líquido, tá? Professor, por que o intervalo do salário líquido? Porque está pedindo aqui, ó, salário líquido. É por isso que eu gosto muito de falar com os alunos. Gente, interprete a planilha, né? Converse com a planilha. Observe o que a planilha está pedindo. Então, ela está pedindo um maior salário de quem? Do INSS? Do bruto? Das horas? Não, está pedindo do salário líquido. Então, aqui, igual também, mínimo, né? Porque eu quero o menor valor. Igual a mínimo. Nossa, tem muita função, né, gente? O Excel. Mínimo. Aí eu seleciono o intervalo, tá? Posso dar Enter aqui, porque não tem mais nada depois. Posso dar Enter. E a média, igual média. Seleciono aqui o intervalo que eu quero, né? Que é o intervalo do líquido. E dou Enter. Bacana. Então, dessa forma, a gente consegue aí resolver a nossa planilha.